Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Quero ler Eclesiastes 12, o versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Nós queremos falar neste vídeo acerca trabalhando com questões difíceis do nosso tempo com jovens na escola bíblica dominical. Muitas são as questões políticas, sociais, bíblicas, filosóficas e éticas do nosso tempo. Os jovens precisam enfrentar isso no dia a dia. Estamos diante, então, de uma nova geração. Esta geração tem anseios, por um ensino relevante que venha discutir essas questões dentro do ambiente da escola bíblica dominical, à luz da palavra de Deus. Independente dos conceitos modernos sobre sexualidade, moralidade, ética ou modos de ser evangélicos hoje, os jovens precisam, acima de tudo, de orientação bíblica clara, específica, que possa lhes permitir adquirir maturidade, tanto emocional quanto social e também espiritual. O jovem, munido hoje da cultura, dos valores, das experiências dos antepassados, vive a sua maneira particular, introduzindo e formando novas dimensões e modos de tratar conceitos e também maneiras de modificar a realidade. Então o jovem precisa, dentro desse contexto, para ele exercer a sua juventude, ele precisa ser independente, ele precisa ser maduro, ele precisa ser responsabilizado também por seus atos. Afinal, nada é mais difícil, para um jovem, infantil para um jovem, do que ele viver a vida com um comportamento de adolescente. Há muitas controvérsias hoje sobre quando é que se inicia de fato a juventude. A geração passada, a fase teen, que nós consideramos a fase da adolescência, passou a ser chamado por alguns por jovem. Aos 20 anos, por exemplo, na maioria dos países, o indivíduo já é amplamente responsável por seus atos. Até a vida adulta, nós reproduzimos ou nos opomos aos valores e à cultura dos nossos familiares, dos nossos amigos, professores e líderes. Quando chegamos então à juventude, nós inauguramos décadas de vida em que ampliamos o conhecimento e a cultura coletiva na medida em que interpretamos o mundo ao nosso redor. Bem, a juventude hoje ela enfrenta várias questões. Por exemplo, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que nasci? Para que eu vivo? Quando vou morrer? O que me reserva o futuro? Qual o verdadeiro sentido e a razão da vida? Com quem vou me casar? Aonde está a verdade? E se eu não conseguir ficar firme com Deus? Por que é tão difícil dizer o que sei, ser o certo? Como descobrir quais as decisões certas? Por que é tão complicado saber o que realmente quero e quem sou? Essas questões são dilemas que a juventude enfrenta na sociedade de hoje. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós já fizemos esses questionamentos, mas eles são muito recorrentes na juventude. Afinal, há muitas coisas para decidir, a cobrança social é muito grande, o universo profissional ele é infinito e o chamado do corpo para o pecado nunca foi tão forte como é no período da juventude. A verdade é que nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos, nossa vontade e querer muitas vezes nos traem, nosso intelecto e nossas emoções nos enganam. Jeremias 17:9, a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Bem, diante disso, como então nós podemos ajudar os nossos jovens a encontrar suas próprias respostas, principalmente dentro do ambiente da escola bíblica dominical, em que eles frequentam, e ali está um professor de escola bíblica dominical. Como um professor deve atuar, como ele deve agir, como devem ser vistas as necessidades do jovem. Primeiramente, vamos abordar as necessidades emocionais básicas do ser humano. Todo ser humano ele tem necessidades básicas e os professores de escola bíblica dominical, eles precisam analisar essas necessidades em seus alunos. Nós temos necessidade de pertencer.
O homem sempre será criatura de Deus, mas depois do pecado deixou de pertencer a Deus e não é mais filho de Deus, a não ser que aceite a Jesus como Salvador e obtenha o perdão dos pecados. Nascemos dentro de uma família, nós pertencemos aos nossos familiares através de laços de parentesco, mas há uma carência interior em todos nós que por vezes nos faz solitários, até mesmo aquele indivíduo que tem uma família unida e bem estruturada. Muitas vezes, então, ao longo da vida, nós descobrimos que podemos estar só, mesmo quando estamos cercados de pessoas. O pecado deixa um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Promove solidão, gera angústia, ansiedade, depressão. Essa depressão precisa ser detectada através dos sentimentos de desamparo, desânimo e abandono, falta de energia, desejo de isolamento, vontade de ficar horas seguidas trancado no quarto, por exemplo, problemas com o apetite que podem levar à anorexia ou à obesidade, crise de choro ou de ira, dificuldade de atenção e outras coisas. Muitos jovens solitários e deprimidos começam a usar álcool e drogas para bloquear esta dor emocional. Em segundo lugar, a necessidade emocional do jovem é a necessidade de significação. A vida do homem sem Deus fica sem significado, sem sentido. Perguntas ficam sem respostas, pois já vimos que o homem não se conhece. Só aquele que tem a Deus e sabe que é filho herdeiro de Deus, sabe que veio de Deus e que deve se esforçar para voltar a Ele depois da morte. Sabe que sua vida deve ser dedicada a Deus, pois Ele já traçou e quer nos dar o melhor: família, emprego, cônjuge, amizades. Para aqueles que não têm resposta sobre o vazio e se o sentido da vida se perde, essa racionalidade, então acontece que ele envolve em brigas entre gangues, prazer de assistir lutas com sangue e violência e até mesmo a busca do suicídio, muitas vezes camuflada pelas chamadas aventuras radicais ou pelos esportes de alto risco. Nós assistimos isto constantemente, pessoas inclusive famosas, bonitas, que suicidaram, como o caso de Marilyn Monroe e também Elvis Presley. Constantemente a mídia relata casos assim. Então, o jovem tem necessidade de significação. O jovem também, como todo ser humano, tem necessidade de segurança. A primeira emoção negativa que surgiu no homem após o pecado foi o medo. Adão e Eva tiveram medo de Deus e se esconderam dele. Ainda hoje o medo paralisa muita gente e faz com que muitos se escondam da vida. Há pessoas, por exemplo, e há jovens que têm medo de sair, medo de estudar, medo de fazer coisas, medo de tentar algo melhor, medo de morrer. E pasmem, medo de viver. Longe de Deus, o homem fica desprotegido. E é este motivo que leva tantos jovens a se esconder através de grupos, ideologias, tribos, drogas e até mesmo através do anonimato na internet. Notícias apresentam um mundo cada vez mais violento e cruel. Muitos pais, que deveriam ser as primeiras pessoas a nos cercar de proteção, e estão abandonando os seus filhos e até mesmo abusando da confiança e do amor que os seus filhos depositam nele. Nesse mundo então hostil, só Deus pode ser nosso refúgio, nossa segurança e nossa fortaleza, como diz bem o Salmo 46. O jovem também tem necessidade de aceitação. O pecado nos faz sentir rejeitados. Infelizmente, com a rejeição surgem os complexos. Destes, o pior a ser vivenciado é o complexo de inferioridade. Há pessoas que não aceitam a forma como Deus as fez. Elas se sentem inferiores em comparação com as demais pessoas e por isso muitas vezes evitam relacionamentos. Outras, porém, não se conformam por terem nascido numa determinada família. O complexo de inferioridade está espalhado por todo o mundo e se apresenta de diferentes maneiras. Constitui-se hoje um dos maiores bloqueios para um relacionamento aberto e amigável com os outros e com nós mesmos. É muito comum você às vezes ouvir jovens dizerem, pessoas dizerem: por que nasci com cabelos louros? Detesto ser baixo. Gostaria tanto de ser magra. Não me conformo com a minha cor. Que raiva eu sinto de ser pobre. Por que eu não sou como o fulano de tal? A lista de declarações como estas é muito mais longa. Então, a necessidade de aceitação. Outra necessidade que o jovem tem
é a necessidade, então, de reconhecimento, né, que está ligado, de uma certa forma, à aceitação. Devido ao nosso espaço limitado, nós queremos abordar, então, como que os professores de jovens devem ver essas questões. Os professores de jovens vão se deparar com alunos nessas situações, com dificuldades de pertencimento, de aceitação, de significação, de segurança. Os jovens precisam, então, de acompanhamento. O professor de escola dominical deve trabalhar essas questões, ele deve saber diferenciar e identificar e saber lidar também com essas questões. É claro que aqui entra o perfil do professor de jovens. O professor de jovens não deve ser uma pessoa carente de atenção, que disputa jovialidade com seus alunos, tendo muitas vezes até isto representado na sua forma de vestir, ou quem sabe uma exposição muito grande através da internet. Os padrões de conduta do professor de jovens nas redes sociais deve ser um padrão cristão e, acima de tudo, deve ser uma pessoa que tem maturidade na vida cristã e também na vida de uma forma geral. Bem, essas questões precisam ser trabalhadas. Como é que o professor de escola dominical pode trabalhar essas questões na escola dominical? Bem, deve buscar fazer da sua classe um espaço social interessante, aberto a diálogos, livre de julgamentos severos. Jovens precisam fazer amigos dentro da igreja e ainda assim necessitam desenvolver discernimento para escolherem muito bem com quem conversar, namorar ou se abrir. Trabalhe então a questão dos traumas, conheça a realidade dos seus alunos. Se preciso eu for, encaminhe aqueles que têm vícios, sofreram abuso ou mergulharam no homossexualismo para pastores, conselheiros, terapeutas, enfim. Ressalte a questão da autoestima. Mostre que tudo que é natural, significativo e bom, Satanás tenta incutir em nossa mente como ruim. Então, reforce, trabalhe essas questões relacionadas a traumas. Reforce que somos únicos em nós mesmos. Cada um tem um tipo de temperamento, um timbre diferente de voz, uma opção, gostos diferentes. Deus fez cada ser humano com uma maneira. Devemos agradecê-lo por isto. Tudo que há em mim, bendiga o Senhor, diz os Salmos. E aprender que precisamos ter autoestima positiva, estando bem conosco antes de estarmos bem com outras pessoas, sejam elas nossos pais, nossos amigos ou nossos namorados. Lembre também que a seus alunos que Deus nos aceita como somos. Foi Ele quem nos criou e Ele nos ama de forma incondicional, o que significa que não impõe condições. Ele não nos ama pelo que podemos fazer por Ele e para Ele. Deus nos ama com todas as nossas falhas, erros e limitações, e a única coisa que Ele deseja é que nós também o amemos o bastante para agir de modo correto com a gente, com os outros e para com Ele, para além de obter o seu amor, também obter a sua salvação. Também trabalha a questão de dar significado à vida. Deus dá importância àquilo que nós somos e também à nossa vida. Ele traçou uma vida plena e feliz para todos nós. Portanto, incentive seus alunos a estudar com empenho, aproveitar as oportunidades para fazer cursos, de modo a conseguir as melhores vagas e salários. Mostre para eles também que Deus nos protege. Deus coloca anjos para nos guardar, tem o controle de todos os nossos passos. Com Deus nós podemos estar seguros e livres de medos, porque o nosso futuro está sendo controlado por Ele. Mas precisamos ver isso no cotidiano de nossa vida. Portanto, independente dos conceitos modernos sobre sexualidade, moralidade, ética ou modo de ser evangélico, os jovens precisam de orientação clara e específica. Sempre paute todas as suas orientações na palavra de Deus. Faça os jovens enxergarem que a palavra de Deus é um livro prático e é mais do que um livro de religião. Ela tem conceitos verdadeiros, ela tem orientações seguras para nós. Então sempre paute as suas orientações com base na palavra de Deus. Só assim nós teremos então jovens bem construídos, né, emocionalmente, socialmente e também espiritualmente. Portanto, querido professor de escola dominical da classe de jovens, esteja atento a essas questões na sua classe e esteja preparado, busque a orientação de Deus para você trabalhar e cuidar desses jovens que Deus colocou sob a sua orientação na classe da escola bíblica dominical. Que Deus o ajude e que Deus o abençoe a você
realizar um grande trabalho para Deus, cuidando desses jovens que Deus colocou diante de você. Que Deus o abençoe.